O governo sofreu uma grande derrota e o Lula tá ficando completamente louco. Pra quem não lembra, tinham sido anunciadas algumas medidas em relação à IOF, né, que basicamente, em primeiro momento ali, quase que faliu uma indústria toda, porque aumentou muito o IOF, principalmente para fundos e ETFs no exterior. Depois o Haddad voltou atrás, mas ainda sobraram alguns aumentos em IOF no geral. Porque quem não sabe o que é o IOF, é Imposto sobre Operação Financeira, que afeta diretamente o seu bolso, os seus investimentos e a sua grana de forma geral. E basicamente começou na Câmara, projeto que realmente derrubava isso, e o Senado aprovou. Então, assim, o governo sofreu uma grande derrota, que na verdade também é uma grande vitória, não só para o investidor, mas para o cidadão brasileiro como um todo, porque isso afetaria até mesmo as pessoas que não investem. Então, assim, investindo ou não, isso é uma grande vitória. Eu sei que geralmente eu começo o vídeo falando de coisa ruim, mas fica tranquilo, a gente não vai perder esse costume não, a gente vai falar de bastante coisa que tá acontecendo aqui, muito em relação à reação que o governo Lula teve com isso, e eu vou te explicar tudo isso e mais um pouco. E nesse vídeo eu vou te revelar uma estratégia muito boa para você conseguir contornar todas essas situações que você tem aqui no Brasil e conseguir realmente ganhar muito dinheiro investindo de forma inteligente. Fica até o final que eu vou te explicar. Meu nome é Leão Davi, sou consultor de investimentos aqui na Stocks e bora para mais um vídeo. Sabe o que é mais impressionante? Depois do Lula ter sido de fato derrotado, né, depois dessa questão dos IOFs, ele veio a público e falou que os empresários e investidores deveriam ter compaixão com a economia e não considerar seus interesses próprios. Assim, isso aí já tá beirando um absurdo. Que o Lula fala besteira, a gente já tá acostumado. Até porque uma das pupilas dele, né, a Dilma, fazia isso com muita maestria. Mas que o Lula já faz, a gente já sabe. Agora, ele tá extrapolando. Cada dia que passa, ele fala um absurdo maior. E dessa vez olha, empresário, eu aqui, governo Lula, que realmente sempre ferrei com você, fiz o Brasil ter as maiores taxas de juros de forma histórica. Eu quero que você pare de pensar no seu negócio e pense na economia como um todo. Economia o caramba, né? A gente sabe que ele só tá querendo mais dinheiro para fazer mais populismo sem quebrar o Brasil completamente e conseguir se reeleger, até porque a popularidade dele tá muito baixa. E a taxa de desaprovação dele tá em 58%. Gente, isso é muita coisa. Então, assim, é normal ter esse tipo de reação desesperada agora e é o que a gente vai ver daqui pra frente. Além disso, como o STF aqui do Brasil funciona até mesmo como um legislador ali, né, de forma análoga aqui, claro que não diretamente, mas enfim, quase que legisla sobre muita coisa, o Lula quer ir ao STF pra reverter a derrota que ele teve no Congresso. Aí, assim, a gente fica pensando, ele teve uma derrota em relação à medida dele que as pessoas estão considerando um erro político. E aí ele quer levar isso pro Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver? A gente pode ver que realmente a estrutura do Brasil, ela é muito complexa, ela é muito sofisticada, vamos dizer assim, para não ter que xingar. E assim, a gente vê que é uma loucura. Ele tem uma derrota dentro do legislativo e quer levar isso pro judiciário para tentar resolver essa questão. Não faz o menor sentido. Isso a gente já sabe, né? Agora a questão é realmente tentar ver como que isso vai correr e tomara que o STF não aceite ser provocado dessa forma, né? Para quem não sabe a questão de provocação, o STF só pode agir quando provocado, né? Ou seja, quando alguém precisar dele. Tomara que o STF não se envolva nesse tipo de coisa, porque nem faz sentido se envolver. E sabe o que eu acho mais impressionante? É tanto aumento de imposto para um baixo retorno, né? Porque assim, existem países que têm uma carga tributária muito alta. Por exemplo, a gente pode falar de Suíça, pode falar de Dinamarca, eventualmente, assim, se for olhar por um lado, até mesmo Noruega. No entanto, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E a gente vive como as pessoas vivem na Suíça, na Noruega. Não vive. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu vou cobrar muito imposto, eu tenho que retornar isso para a população. Então, como que eu vou fazer? Né? No Brasil, a gente não faz. Então, assim, você paga IPVA para você ir lá e quebrar o seu carro na rua porque tem um buraco. Você paga IPTU por um imóvel que você já comprou, pagou imposto na compra, aí você teve que registrar ele no TBI, você pagou mais imposto, paga imposto mensal também. Então, assim, é muita coisa, assim, não faz sentido o tanto de imposto que é cobrado no Brasil e isso não retorna pra gente. Você pode fazer um exercício bem claro, uma das primeiras coisas que as pessoas que têm ascensão financeira fazem é comprar um plano de saúde. Por quê? Pra se prevenir e ter realmente como cuidar da saúde dela se alguma coisa muito séria acontecer. Em tese, a gente cobra tanto imposto que a gente deveria ter um sistema de saúde muito bom e muito acessível. E não que o SUS seja ruim, tá? Não tô falando isso aqui antes que alguém comente aí falando assim, tá falando que o SUS é horrível, que o SUS não funciona. Não, eu sei que o SUS já salvou a vida de inúmeras pessoas, presta um serviço, às vezes, muito bom também, que nem eu falei, salvou a vida das pessoas, mas de forma geral, a primeira coisa que a pessoa quer fazer quando ela ficou rica ali, tá pensando mais na saúde dela, é realmente considerar fazer um plano de saúde, porque ela sabe que ela não vai precisar ficar anos e anos em uma fila, que ela não vai precisar ir para ter um atendimento simplesmente não vai ter, e por aí vai. Então assim, o brasileiro, ele trabalha 149 dias só para pagar imposto, né? O Haddad deve olhar para isso e falar assim, tem mais uns 200 e pouco dias aí para eu cobrar imposto ainda, porque assim, é nesse nível. E ao mesmo tempo, tem um estudo que aponta
aponta que o Brasil é um dos países mais ineficientes, se não o mais ineficiente, em retornar o imposto para a população. Ou seja, a gente paga muito imposto e em troca a gente não ganha nada, a gente ganha muita dívida, né? E assim, um imposto para sustentar uma pirâmide que é o INSS e para sustentar um elitismo público a gente já tá de saco cheio, né? A gente sabe que fazer uma revolução ou torcer para que venha um político que salve o mundo, salve o Brasil, não vai acontecer. Então você tem que criar uma estratégia para conseguir se proteger de todos esses cenários. Então, por exemplo, o que você pode fazer nesse momento que a gente está com uma taxa de juros a 15%, está com uma inflação muito alta? Tem que aproveitar isso. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você pode comprar títulos de renda fixa com uma remuneração muito alta e uma segurança muito boa, você pode também aproveitar que muitas coisas estão descontadas. Então, bolsa tá barata, sim. Bolsa brasileira tá barata faz muito tempo, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a questão de jogar o dinheiro lá pro exterior. Tô colocando aí na tela para vocês verem uma comparação do dólar pro real ao longo dos anos. E você pode ver que existe uma tendência histórica de valorização, isso é quase que um senso comum. Então, assim, você já tá investindo em dólar? Eu quero que você comente aí na descrição para eu saber como que isso tá acontecendo. Eu tô tentando sentir, assim, nas pessoas, se elas estão fazendo essa fuga de capital também pro exterior, pro dólar, ou se elas estão se conformando e ficando no Brasil aqui, os investidores no caso. Se você quiser fazer uma carteira pensada para diferentes cenários, para realmente te blindar de várias crises que podem acontecer e também ter uma parte do seu dinheiro dolarizada, é só clicar no link aqui na descrição, preencher o formulário que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, pra gente marcar uma conversa, entender melhor a sua situação e realmente te ajudar a investir da melhor forma possível, beleza? Não deixa de clicar no link aí não para realmente dar um up nos seus investimentos. Então assim, é muito importante a gente dolarizar uma parte da carteira, porque se a gente compara o dólar com o real, a gente vê que a gente está sempre perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então por mais que a gente esteja ganhando nominalmente aqui, se a gente olha o nosso padrão de vida com o padrão de vida do mundo, cada dia que passa a nossa moeda compra menos, a nossa moeda está mais fraca, inclusive foi uma das moedas mais fracas, se não a mais fraca, no ano de 2024. Eu coloquei na tela a notícia aí para você também ver. Então assim, no fim das contas, o que a gente precisa é de fato pensar numa estratégia onde a gente esteja muito protegido. E assim, o IOF foi uma das tentativas do Haddad de impedir que a gente saísse. Então assim, é muito bizarro. O Haddad faz uma péssima gestão, inclusive eu fico admirado que ele consegue ser ruim em praticamente em tudo que ele faz. Foi prefeito de São Paulo, ganhou quase que um título lá de dos piores prefeitos de São Paulo, foi ministro da Economia, agora ele tá assim, sendo um desastre. E aí quando as pessoas querem tirar o dinheiro do risco da gestão dele, ele vai lá e tá com um imposto na cabeça dela e fala assim, ó, então beleza, você quer tirar o dinheiro, você vai ter que pagar um super imposto aqui. E assim, a gente sabe que indo para esse caminho, é um caminho sem volta, acaba que a arrecadação fica muito alta. Eu já expliquei a curva de Laffer algumas vezes aí no canal, mas estou colocando aí na tela de novo para você ver. E basicamente, em tese, se você cobra muito imposto, a contribuição seria muito alta, certo? Só que chega num nível dentro dessa curva de Laffer que por mais que a alíquota seja muito alta, as pessoas começam a falir, as empresas começam a falir, as pessoas param de pagar os impostos. Então, pode até estar começando a gente entrar num ponto de curva aí da curva de Laffer. Realmente é um ponto de preocupação que a gente tem que ter. Entender, né? Que nem eu falei, de novo, você tem que pensar nos seus investimentos. Se você acha que você vai se aposentar através do INSS, por exemplo, que além de ser uma piada e além do sistema de repartição não funcionar mais, o Brasil é um dos únicos países no mundo que ainda usa isso, você pode ver que o escândalo que teve no INSS, irmão do Lula envolvido, aí o Lula falou que não queria punir os indivíduos que estavam envolvidos de forma precoce, então assim, é realmente uma esculhambação. Mas enfim, com tanta coisa ruim acontecendo, mas ao mesmo tempo o governo sofreu essa derrota e a gente realmente conseguiu derrubar o aumento do IOF por hora. Vale lembrar que também uma notícia boa, que o Irã e Israel realmente, os dois estão falando que ganharam a guerra, mas o importante não é quem ganhou, o importante é que cessou fogo e isso evita mais mortes e mais problemas e evita guerra no geral, né, gente? Ninguém gosta de guerra, tem que parar isso, pelo amor de Deus, é muito ruim para as pessoas, é muito ruim para o investidor e é muito ruim para a economia global como um todo. Pessoal, esse foi o resumão aí da bolsa que a gente teve essa semana. Semana que vem eu tô de volta com vocês aqui. Não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, mandar pro pessoal para realmente conseguir se informar e entender o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro em casos como esse, beleza? Muito obrigado, até mais.